Hoje estamos iniciando o capítulo de número 13 do livro de Atos, né? Eu não sei quantos de vocês têm vivido algumas experiências lindas, né, com a pessoa do Espírito Santo, mas torno a repetir, né, que o livro de Atos é o início da igreja e a gente observa muita coisa que aconteceu, mas a gente observa que muita coisa está acontecendo e muita coisa ainda acontecerá na vida da igreja aqui no mundo através da ação do Espírito Santo. E agora é a nossa vez de nós sermos esses agentes que vai escrever, né, os capítulos seguintes da história da igreja do livro de Atos. Então, que Deus nos ajude, que a gente tenha sempre fome, sede de viver uma história linda que vai contribuir para que outros também se desafiem a viver também uma história com o Espírito Santo, implantando e mantendo a igreja aqui na terra até a volta de Jesus. O capítulo de número 13 fala a respeito da primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé. E uma coisa que me chamou a atenção é o verso primeiro. Você observa aqui cinco homens que são caracterizados como profetas e mestres. Barnabé é o primeiro deles mencionado aqui. Simão, chamado Níger, é o segundo. Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Cinco pessoas totalmente diferentes, personalidades diferentes, origens diferentes, mas eles tinham algo em comum: a fé em Jesus. Então, só nesse versículo você já vê a multiforme graça de Deus alcançando todos, colocando todos no mesmo ambiente, numa mesma atmosfera. Gente de cultura diferente, de capacidade econômica diferente, de origens diferentes, porém com algo em comum: fé em Jesus. E a Bíblia diz que esses caras diferentes, eles estavam no mesmo lugar e eles adoravam ao Senhor e jejuavam. Sempre quando a gente adora ao Senhor em santidade, com coração aberto para receber aquilo que Deus tem para nós, Deus se manifesta. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse, ou seja, a pessoa do Espírito Santo se manifesta através de um desses cinco. A Bíblia não diz quem o Espírito Santo usou. Talvez isso não é importante, porque o importante é o que o Espírito Santo fala, é o que ele faz. Isso é importante. Muitas vezes a gente valoriza o vaso, né? Ou seja, o instrumento que o Senhor usa, e não valoriza e não atenta para obedecer aquilo que é falado, aquilo que é dito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo diz: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Instrução precisa, instrução precisa. Ou seja, nada de, sabe, eu acho, eu vejo. Não, nada. Uma manifestação clara, uma direção clara, que havia uma concordância, porque quando o Espírito Santo fala, o mesmo Espírito testifica no coração de todos os demais aquela verdade, porque Deus não é um Deus de confusão. Quem confunde é o diabo, quem divide é o diabo. É simples assim. Então as coisas ou são de Deus ou são do diabo.
né? E aqui você observa a ação precisa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que depois de jejuarem, orarem, puseram as mãos e os enviaram. E a Bíblia diz, o verso 4, que enviados pelo Espírito Santo, não foi alguém que enviou, não foi a igreja A, B que enviou, mas o Espírito Santo que envia. Então o Espírito Santo chama, o Espírito Santo capacita e o Espírito Santo envia. Maravilha. Eles desceram e começaram a viagem proclamando a palavra de Deus aonde eles estavam, se achavam. A Bíblia diz que no verso número 9, Saulo, então chamado Paulo, olha aqui, olha que coisa interessante. Pela primeira vez, Saulo, o centurião romano, ele é chamado de Paulo na Bíblia. Então ele aqui já é chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha que coisa. Ele olha firmemente para Elimas. É um encantador, um mágico, alguém possuído pelo demônio, né? Que trazia confusão e perturbação. E olha só como alguém cheio do Espírito Santo não apenas tem o discernimento, mas ele tem a autoridade. Ele enquadra esse homem, esse Elimas, e diz assim para ele no verso do número 10: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Meu Deus! Quando o Espírito Santo traz um discernimento, a pessoa tem autoridade. Não apenas coragem, mas autoridade. E é uma autoridade que não apenas impressiona, mas faz com que tudo aquilo que não provém de Deus recue, recue. Por isso que quando a gente olha para aquele texto que diz assim: Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum. Quando você olha essas passagens, você pensa: essa é a autoridade que o Senhor me deu através do Espírito Santo. Vou fazer uso dela todas as vezes quando o diabo me oferecer resistência e eu vou partir para o confronto, porque maior é aquele que está em mim. É isso que Paulo agora, né, já não mais Saulo, juntamente com Barnabé, fazem. E as coisas continuam acontecendo. O verso de número 15, eles estão na sinagoga e eles têm oportunidade. É interessante que sempre quando você tem o Espírito Santo, em qualquer lugar que você for, você vai ter oportunidade para trazer um recado dos céus, para trazer uma instrução divina. A Bíblia diz que, olha só, depois da leitura, quer dizer, daquela coisa que acontecia na sinagoga, da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes disseram, mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Mensagem de encorajamento. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele sempre tem uma mensagem de encorajamento. E aqui ele começa a discorrer sobre os acontecimentos, né, do passado, fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, e assim vai. E conforme eles vão anunciando, né, essas boas novas, aqueles que convidaram eles para dar uma palavra começaram a ficar com ciúmes. Por quê? Porque as pessoas começaram a prestar atenção, as pessoas começaram a se ajuntar, né? Não era aquele sermão maçante, né? Como alguém diz, né? Aquele sermão espada, né? É, fino, frio e que só corta, né? Não era um sermão assim, era um sermão interessante, era uma mensagem interessante, vivificada pelo Espírito Santo. E aí isso despertou inveja, inveja. Aí os caras, diz a Bíblia, que eles, quando os judeus, verso 45, viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, olha só, os que convidaram agora já estão contra. Contradizia o que Paulo estava dizendo. E Paulo, corajosamente, olha, alguém que tem o Espírito Santo, ele é corajoso, mas ele é corajoso
diante da resistência, diante daquilo que o diabo muitas vezes usa para tentá-los pará-los, cheios do Espírito Santo. Ele respondendo corajosamente para as pessoas. E o verso 49 me chama a atenção também, diz assim: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Ou seja, não tem como. Sabe, quando aquilo vai ladeira abaixo, né? E vai varrendo tudo. É isso, a palavra de Deus é movida pelo Espírito Santo, se espalhava por toda a região. E aí o verso 50 diz que os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do território. Não, a gente não quer vocês aqui, não. Vocês trazem muita perturbação. E aí o verso do número 52 termina como começou o capítulo. Ou seja, o capítulo 13, no verso 52, termina como começou, no verso 1. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gente, quando a gente olha para isso, a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que mantém a chama acesa da fé, do discernimento, da coragem, da autoridade, da alegria, da alegria, da alegria. Eu estou lembrando de uma canção aqui, né? A alegria não vai mais sair, a alegria não vai mais sair, a alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O fogo cai, a igreja sai, o salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu, o fogo cai, a igreja sai, a igreja sai, ela sai das quatro paredes, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi chamada, libertar os cativos, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas ela só faz isso quando ela está cheia do Espírito Santo. Daí, um desafio para nós hoje e o restinho dos nossos dias aqui na Terra, buscarmos ser cheio do Espírito Santo. Quero orar por nós nessa hora. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ontem foi bom, mas hoje tenho certeza que será melhor e amanhã será maravilhoso. Então, Senhor, continua conosco, nos ajudando e sustentando. Vimos hoje o início da primeira viagem missionária de Paulo. Vimos hoje Paulo agora ganhando relevância em relação aos demais apóstolos na sua palavra. Senhor, e eu creio que agora é a nossa hora, é a nossa vez. Espírito Santo, tu és bem-vindo para nos ajudar, quem sabe, a iniciar a nossa primeira viagem, a nossa segunda viagem, ao propósito a qual o Senhor tem para essa estação, de alcançar e libertar os cativos, de anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, vem, Espírito Santo, encha cada um de nós, trazendo paz, trazendo alegria, empoderando, capacitando, direcionando, dando ousadia e coragem. Vem, Espírito Santo. Vivemos dias difíceis, é sabido, como naquela época, mas o Senhor em nós faz diferença. Então, todas as nossas forças estão em Ti. Então, vem, Espírito Santo, encha cada um de nós de poder, de graça, de favor, faz realmente de nós esse farol que brilha em noite escura, essa ponte sobre as águas, faz de nós a resposta, e através de nós a resposta do Senhor para esse tempo em que as pessoas estão envolvidas em tantas lutas, tantos desesperos, tantas perguntas sem resposta. Senhor, manifesta o teu poder através da tua igreja, que somos nós nesse tempo. Senhor, eu oro, Senhor, por nova estação,
para as nossas vidas, por um novo tempo para as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que esse dia e esse final de semana seja brilhante, maravilhoso, que vejamos e sejamos canais de salvação, de cura e de libertação. Então, a começar por esses que temos orado nesse tempo, Senhor, por cura, que o Senhor os alcance, que uma unção de cura hoje permaneça sobre a vida de cada um dos enfermos, trazendo alívio e refrigério, dando continuidade à obra de restauração plena na vida de cada um. Pai, nós abençoamos a tua igreja, declarando portas abertas, declaramos céus abertos, declaramos provisão sobrenatural sobre a vida do teu povo e a tua igreja. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém, amém e amém. E graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O coach de hoje é bem interessante, né? Se de repente o chicote está estalando aí no seu lombo, de repente você olha assim e fala, rapaz, que tempo difícil, que coisa terrível, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Saiba de uma coisa, você está chegando lá, você está próximo de levantar a bandeira da vitória e vai ser algo estrondoso, poderoso, que vai glorificar o nome do Senhor na sua casa, através da sua casa, na sua família. E ó, arte. Diz assim, Satanás sempre ataca os mais próximos na linha de espera para uma promoção. Sua promoção está chegando. Coroa de glória está prestes a ser colocada na sua cabeça. Por isso que o inimigo está fazendo toda essa resistência, essa oposição. Mas ó, mais um tiquinho para frente, para dentro. Não desista, mas se revista do poder e da graça de Deus e você e eu e nós vamos chegar lá. Somos imparáveis. Amém?